se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda do guardião da cidade que aparece à noite. Na pacata cidade de Valverde, as noites eram marcadas por um silêncio quase místico. A população acreditava que, quando o sol se punha, uma presença ancestral se erguia para proteger o local. Era o guardião noturno, uma figura envolta em mistério, que surgia apenas para aqueles que precisavam de ajuda ou tinham intenções malignas. Diziam que ele era um homem alto, coberto por uma capa escura que flutuava como se estivesse viva. Seus olhos brilhavam com uma luz azul intensa, e sua voz, quando ouvida, era capaz de fazer os ventos mudarem de direção. Alguns moradores juravam ter sentido a presença dele em noites de tempestade, quando passos ecoavam na calçada sem ninguém à vista. A história do guardião remonta ao século XVIII, quando Valverde era uma vila assombrada por saqueadores. Segundo a lenda, um homem chamado Ezequiel deu sua vida para proteger a vila. Seu espírito nunca descansou, vagando para garantir que o mal não mais assombrasse seu lar. Porém, não era qualquer pessoa que o via. Apenas aqueles com um coração puro, ou os que tramavam contra o povo de Valverde, tinham o privilégio ou a maldição de cruzar seu caminho. Para muitos, o guardião era um mito, uma história para assustar crianças ou consolar os mais supersticiosos. Mas havia quem acreditasse fervorosamente na lenda. Entre eles, Dona Iraci, uma idosa que dizia ter sido salva pelo guardião na juventude. Ela contava sua história a quem quisesse ouvir, jurando que ele a carregou para fora de um incêndio quando ninguém mais ousava entrar. Apesar das histórias, os jovens da cidade tratavam o guardião como um conto de fadas. Era comum vê-los apostando quem teria coragem de andar pelo bosque depois da meia-noite, o local onde supostamente ele aparecia com maior frequência. Foi em uma dessas noites que tudo mudou. Um grupo de adolescentes, liderado por Lucas, decidiu desafiar o mito. Armados com lanternas e celulares, eles partiram em direção ao bosque, rindo e zombando da lenda. O que eles não esperavam era o que os aguardava entre as árvores sombrias. O grupo avançou pelo bosque, à luz das lanternas tremulando contra as sombras densas. Lucas, sempre o mais corajoso, liderava o caminho com um sorriso desafiador. Guardião? Que guardião? É só uma história para assustar trouxas, ele zombou, ignorando o vento que começava a soprar mais forte. Júlia, a mais hesitante do grupo, olhou ao redor, apertando os braços ao sentir um arrepio. Algo está errado aqui, murmurou, mas ninguém lhe deu atenção. Os galhos das árvores pareciam formar figuras retorcidas, e o som das folhas era perturbadoramente semelhante a passos. Enquanto avançavam, encontraram um velho banco de madeira parcialmente coberto por musgo. Sobre ele, repousava uma lanterna antiga, ainda acesa. O objeto parecia deslocado, como se estivesse ali há décadas. Quem deixou isso aqui? Perguntou Gustavo, segurando a lanterna com cuidado. De repente, uma risada grave e distante ecoou pelo bosque. O som não parecia humano, e os adolescentes congelaram no lugar. Muito engraçado! Quem está tentando assustar a gente? Gritou Lucas, sua confiança começando a vacilar. A resposta veio em forma de passos pesados que faziam o chão vibrar. Do meio das árvores, uma silhueta alta emergiu, envolta em sombras. A luz da lanterna refletiu nos olhos brilhantes da figura, que encarou o grupo com uma presença intimidante. Júlia começou a recuar, suas mãos tremendo. É ele, é o guardião, sussurrou, enquanto os outros continuavam paralisados. A figura levantou um braço, e um vento gélido percorreu o bosque, apagando as lanternas dos jovens. Por que perturbam a paz da noite? A voz grave ecoou, parecendo vir de todas as direções. O grupo não respondeu, mas Lucas tentou manter a pose, apesar do medo evidente em seus olhos. Você é só um truque barato para assustar crianças, gritou, mas sua voz falhou. Antes que pudesse continuar, a figura deu um passo à frente, e os jovens sentiram o chão tremer. Provarão o peso da verdade esta noite, anunciou o guardião, antes que a escuridão os envolvesse completamente. Os adolescentes se viram separados, cada um em uma escuridão absoluta. Era como se o bosque tivesse desaparecido, deixando apenas um vazio infinito ao redor.
Júlia sentia o coração disparar, mas uma luz azulada surgiu à sua frente, revelando o guardião. Por que você veio até aqui? Ele perguntou, sua voz ressoando em sua mente. Eu não queria vir. Fui forçada, confessou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O guardião a observou por um momento antes de desaparecer, deixando-a sozinha, mas com uma sensação estranhamente pacífica. Lucas, por outro lado, enfrentava um julgamento mais severo. Você desafiou o que não compreende, disse o guardião, surgindo diante dele. Eu não tenho medo de você, gritou Lucas, mas sua bravata não convenceu. A figura estendeu uma mão, e Lucas foi tomado por uma visão de todas as vezes que agiu com arrogância, ferindo os outros. Enquanto isso, Gustavo e os demais enfrentavam suas próprias provações, confrontando medos e erros do passado. Cada um deles sentiu o peso das ações que os trouxeram até ali. Para alguns, foi uma lição, para outros, um tormento. O guardião parecia onipresente, observando cada um com olhos penetrantes. Esta noite, entenderão que não sou um mito, mas a verdade que vocês ignoraram, declarou ele, sua voz ecoando em seus ouvidos. Quando o grupo despertou, estavam novamente no bosque, o céu começando a clarear com os primeiros raios de sol. Todos pareciam mudados, carregando marcas invisíveis da experiência que viveram. Lucas, antes altivo e desdenhoso, estava silencioso, com um olhar perdido. Júlia foi a primeira a falar. Ele nos deu uma chance. Precisamos respeitar o que não entendemos. Os outros concordaram, suas expressões carregadas de medo e reverência. O bosque parecia diferente agora, como se estivesse vivo, observando cada movimento. No caminho de volta, encontraram sinais do guardião, marcas no chão, como pegadas impossivelmente grandes, e a velha lanterna que Gustavo havia segurado, agora apagada. Ele está sempre aqui, não está? Perguntou Gustavo, olhando para Júlia. Ela apenas assentiu. Ao chegarem na cidade, decidiram não contar a ninguém o que aconteceu. Quem acreditaria neles? A história do guardião permanecia como uma lenda para os outros, mas para eles, era uma verdade incontestável. Os meses se passaram, e os jovens mudaram. Lucas tornou-se mais humilde, buscando ajudar os outros e abandonar sua arrogância. Júlia passou a respeitar as histórias antigas, tornando-se a guardiã da memória do guardião. O bosque, porém, continuava o mesmo, um lugar de mistério e reverência. Quem ousava se aventurar à noite sentia uma presença, como se fosse observado. Muitos diziam que era apenas o vento ou as sombras das árvores, mas os que sabiam a verdade mantinham o silêncio. Dona Iraci continuava contando suas histórias, agora com novos ouvintes. Lucas e os outros sempre a ouviam em silêncio, reconhecendo a verdade por trás de suas palavras. O guardião era mais do que uma lenda, ele era a alma de Valverde, um protetor eterno que surgia para lembrar a todos da fragilidade humana e do poder da justiça. Em noites de tempestade, alguns juravam ver uma figura alta caminhando pelas ruas desertas, seus olhos azuis brilhando na escuridão. O guardião nunca descansava, e a cidade sabia que, enquanto ele estivesse ali, Valverde permaneceria protegida.